Olá, bem-vindos ao Claramente. Estudos científicos têm descrito que existe uma interação entre a sensibilidade ao processo sensorial e fatores negativos no ambiente infantil que conduzem para problemas afetivos como medo, ansiedade, depressão, o que por sua vez promovem a timidez. Sensibilidade ao processo sensorial é uma característica individual na qual aqueles que a possuem são mais sensíveis aos estímulos sutis do ambiente, como o barulho de uma sirene, muita gente falando no shopping, uma motocicleta barulhenta. Esses indivíduos são facilmente superestimulados pelos eventos do exterior. Numa situação nova para eles, tendem a parar para verificar as coisas e preferem pensar e revisar suas ideias após uma experiência. Cerca de 20% da população, em geral, é composta por pessoas com esta sensibilidade, chamadas de pessoas altamente sensíveis pela ciência. É um termo criado pela psicóloga e pesquisadora norte-americana, doutora Elaine Aron. Esta característica tem sido descrita não como uma doença ou um transtorno, mas como um traço de personalidade. Alguns autores usaram termos diferentes para isso, como inibição, timidez inata ou infantil, reatividade, limiar de capacidade de resposta. Existe considerável evidência científica de que os introvertidos são mais sensíveis aos estímulos físicos do que os extrovertidos. Importante entender que introversão não é doença, não é falha na interação social ou fruto de erros na formação do indivíduo. A introversão é uma característica que já nasce com a pessoa e ela pode ser rica em muitos sentidos, seja na vida social ou profissional. Não precisa tratar a introversão, nem forçar para ser diferente. Genericamente, podemos dizer que existem dois estilos de comportamento, pois existem duas estratégias de sobrevivência que seriam herdadas. Um tem a ver com processar as informações completamente antes de agir, e outro se relaciona com agir imediatamente. A ciência vinha descrevendo que a pessoa altamente sensível parecia não ter herdado esse traço de sensibilidade, o qual simplesmente teria aparecido cedo na sua vida. Porém, estudos mais recentes com genes, alelos, têm encontrado informações que parecem indicar que esse traço seria herdado. Se as pessoas altamente sensíveis processam todas as experiências mais completamente, incluindo experiências sociais e emocionais, elas também teriam sido especialmente afetadas pelo ambiente na sua infância. As pessoas altamente sensíveis que sofreram problemas na infância, como alcoolismo na família e outros fatores estressores, definiram a infância como infeliz, ao passo que as pessoas sem esse traço de sensibilidade não relataram a infância como ruim. Então, os estudos sugerem a possibilidade de existir um modelo geral de interação entre a sensibilidade do temperamento e a história de muitos fatores estressantes, especialmente na família, que conduzem a sofrimentos afetivos crônicos. Em seus estudos, o cientista Hagkill verificou que crianças com o traço de temperamento de baixa sociabilidade agiam assim por conta de eventos negativos na vida e que se tornariam mais medrosas em anos posteriores. Cientistas como Gunnar pesquisaram experimentos em laboratório com crianças vivendo situações novas para comparar a reação das inibidas e das não inibidas com ou sem um vínculo seguro com a mãe. Eles constataram que as crianças inibidas, em geral, independentemente do tipo de vínculo de segurança, entraram gradualmente em situações novas em vez de entrarem de cabeça e tiveram reações produzidas pela adrenalina, que é o hormônio do estresse. Entretanto, somente aquelas crianças com vínculo inseguro mostraram um aumento do cortisol, que é também o hormônio do estresse.
Vínculo inseguro ocorre quando a criança não se liga bem com seu pai ou sua mãe ao longo da infância, talvez pelo fato desse pai ou dessa mãe não ter feito um bom contato afetivo com esse filho. Níveis altos de cortisol no sangue contribuem para o desenvolvimento de distúrbios do sono, os quais levam a maior vulnerabilidade aos sentimentos dolorosos como o medo, a ansiedade e a depressão, especialmente nas crianças. Pesquisadores concluíram que existem duas causas que conduzem a uma reação exagerada do sistema responsável pela produção de hormônio do estresse no nosso corpo: o tipo de temperamento do indivíduo e cuidado maternal deficiente no início da vida da criança. A Organização Mundial da Saúde declarou que as doenças mentais são doenças crônicas das crianças e dos adolescentes. O que isso significa? Significa que se você é adulto e hoje sofre de depressão, por exemplo, ou transtorno de ansiedade, seja na forma de pânico, fobia, ou transtorno obsessivo-compulsivo ou outro, ou se você tem outros tipos de sofrimento psicológico, possivelmente as causas principais estão lá atrás no seu passado infantil, talvez acrescentadas de sofrimentos na vida adulta e também da sensibilidade excessiva. Assim, a resolução não é simples porque pode ter uma história de dor emocional antiga e profunda, talvez numa pessoa com um processamento sensorial muito sensível. A sociedade se torna cruel ao valorizar e aplaudir pessoas assertivas, extrovertidas, que falam alto, agressivas nos negócios e despreza os introvertidos. Empresários que ainda não entendem o poder criativo dos introvertidos andam à procura de pessoas cheguei. Mas será que os introvertidos não produzem? Susan Cain é autora do livro O Poder dos Quietos, como os tímidos e introvertidos podem mudar o mundo que não para de falar. A Susan, ela cita o Dr. Jerry Miller, um psicólogo infantil, diretor do Centro para Criança e Família na Universidade de Michigan. Ele teve um paciente cujos pais tinham medo daquele filho ter algum problema e insistiam esses pais, né, em levar o menino para ser tratado por psicólogos. O Dr. Miller, ao atender o garoto, explicou aos pais que o garoto não tinha nenhuma doença a ser tratada, nenhuma doença mental a ser tratada. Eles estavam preocupados porque o menino, com 7 anos de idade, tinha um irmão mais novo, de 4 anos, que vez ou outra batia nele e esse garoto de 7 anos não revidava. Esses pais eram profissionais ativos, assertivos, sociáveis, empresários competitivos. Achavam que não tinha problema o mais novo agredir o mais velho e que o melhor a fazer era incentivar o mais velho a lutar. Daí colocaram esse menino mais velho em esportes competitivos, levavam o garoto em reuniões sociais familiares, mas nada disso interessava ao menino que preferia ficar em casa, estudar, ler ou montar brinquedos. Com dificuldade em entender esse filho, os pais pensaram que ele poderia ter depressão. E aí foi descartado isso pelo Dr. Miller, que verificou que era mais uma história de falta de harmonia entre o filho e seus pais. O menino aceitava os seus pais melhor do que esses pais o aceitavam. A conclusão era que aquela criança, se estivesse no lar diferente, seria tido como uma criança quase perfeita. Mas aqueles pais, ligados demais na vida social e empresarial, não entendiam esse filho introvertido. O modelo de pessoa normal para esses pais era alguém muito social, muito assertivo, muito agressivo nos negócios. Os pais tinham boa intenção e preocupação em preparar o filho para a vida, cheia, claro, de desafios e lutas, como é para todos nós. Mas eles queriam submeter o filho normal a um tratamento, o que poderia ser prejudicial para aquela criança. Um profissional consciente não indicaria e nem assumiria o tratamento do menino, como o Dr. Miller fez. Será que você aceita o jeito de ser introvertido de seu filho ou de sua filha? Lembre-se, introversão não é o mesmo que timidez. Timidez é algo sofrido. O tímido não gosta de ser tímido, mas o introvertido gosta de ser assim. Ele não tem nenhum problema em ficar com ele mesmo.
E, em uma empresa, ele pode ser muito produtivo, desde que seja colocado num ambiente calmo, silencioso e sem muito estímulo externo. O introvertido gosta de privacidade, de silêncio, de meditar, de pensar. Já o extrovertido gosta de visibilidade, de estar sempre com pessoas e de ser o centro das atenções. Cada um tem o seu papel na vida, na família e no trabalho. Cada um é valioso como pessoa. Bom, ficamos por aqui, esperando você aqui no próximo episódio do Claramente. Até lá. Até lá, Dr. César. Sempre muito valioso esse momento aqui do Claramente, você não acha? Eu tenho certeza que sim. E eu sei que você quer dividir esse conteúdo com alguém que você ama, com alguém que você lembrou à medida que escutava aqui o Dr. César falando essas palavras. Então faz o seguinte, acessa lá no nosso canal do YouTube para você poder compartilhar esse Claramente que você acabou de ouvir. A gente corta o nosso programa e divide ele em faixas lá. A gente tem playlists no nosso canal para você poder selecionar só aquelas faixas do seu interesse e rever e compartilhar com quem você quiser. Topa? Então acessa lá Vida e Saúde NT no YouTube e vai estar tudo prontinho para você mandar bala, mandar para quem você deseja. A gente faz um intervalo curtinho agora, mas não sai daí não, sabe por quê? Porque tem barrinha saudável na volta. Olha que receita fofa, prática, gostosa que você aprende aqui. Eu prometo que você vai levar pouquinho tempo na cozinha para garantir essa delícia. Eu volto já.